Estamos ao vivo, hoje é quinta-feira e quinta-feira tem a nossa live de leiturinha do livro Bases do Diagnóstico da Medicina Chinesa. Você é super convidado. Neste canal a gente fala sobre medicina chinesa raiz, medicina chinesa autêntica aprendida na graduação na China. Sim, isso aqui é uma live de leiturinha, da leitura de um livro que eu escrevi, que eu retirei, cujo conteúdo eu retirei dos meus livros que eu utilizei na graduação. Então, se você quer aprimorar o seu conhecimento em medicina chinesa, este é o canal, este é o local e essa é a sua grande oportunidade, porque essas lives são gratuitas, elas ficam eternamente, principalmente no YouTube, saem do ar, depois saem daqui do Instagram e você pode assistir diretamente do YouTube, pode assistir no acelerado, isso também é bom. É bom você estar presente comigo, porque aqui você consegue fazer perguntas pelo chat, eu consigo responder e eu gosto desta live aqui no Instagram com bastante interação, diferente das lives do YouTube, onde agora eu vou começar a explicar mais, interagir um pouco menos para que o conteúdo fique bastante fluido, porque as lives que ocorrem no YouTube toda terça-feira às 19h30 é um conteúdo denso, conteúdo pesado, que te ajuda de fato a superar os seus problemas na sua clínica de acupuntura. Que problemas, Karine? Que problemas? Você acha que eu não sei quais são os seus problemas? Aquela coxa de retalho, aquele monte de informação solta que você aprende no seu curso de pós-graduação ou nos cursos de medicina chinesa que você compra por aí e depois fica como gato escaldado e não quer saber de comprar mais curso nenhum porque se sente enganado, acha que falou uma coisa e comprou outra, aquelas coisas todas, né? Que faz você criar um certo preconceito, fala, não vou comprar mais curso, porque infelizmente tem profissionais que sim, acabam vendendo gato por lebre. Mas olha, eu te digo, tem muita coisa boa na internet, você tem que saber comprar. Isto aqui é uma live onde eu posso te dar toda a garantia de que o que eu vendo é o que eu falo, por exemplo. Por exemplo, você tem que acompanhar a pessoa nas lives, você tem que acompanhar o conteúdo dela diariamente para ter certeza do que ela está oferecendo. Então, o meu conselho é, não sai por aí comprando tudo que é curso de acupuntura sem conhecer o profissional que está dando aquele curso, tá? Isso é muito importante. Dito tudo isso, eu quero desejar uma boa noite a todos, a Ale, Maria, Lins, Saúde pro Mundo, Elisete, Giselda, olha aqui, o Luiz Scott, papapá, olha aqui o pessoal, Lorice, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente tem um conteúdo muito top, que é o conteúdo onde a gente vai tentar, dependendo de quanto tempo eu vou gastar para falar sobre as síndromes de frio. Eu não sei se a gente vai entrar na síndrome de calor, tá? Porque eu não quero fazer uma live muito longa. Acontece o seguinte, nós estamos na página 109 do livro, já vai pegando o seu livro, já abre o livro e bora para essa leitura. Bom, o que eu ia falar, acontece o seguinte, sabe aquele seu problema de saúde? Saúde não, sabe aquele seu problema, hein? Tipo assim, mas eu não entendo o diagnóstico, eu não sei como diagnosticar, eu não sei como que as pessoas chegam nessas conclusões, eu só sei diagnosticar pelos 5 elementos. 5 elementos é muito fácil, quando começa a falar de síndrome eu me confundo todo, eu me embaralho todo, eu não sei diagnosticar por síndrome. Pois é, se você me acompanha sempre, olha, é porque a medicina chinesa, gente, ela é um conteúdo profundo, é um conteúdo rico. Eu não tenho nem num curso de acupuntura que eu vendo te ensinar tudo. Se você me acompanhar sempre aqui, com certeza um dia você vai falar, nossa, agora eu estou preparado, porque é um eterno aprender. Então todas essas lives, a cada live a gente aprende um pequeno detalhe, e essa sua peninha de saber diagnosticar, de identificar o sintoma, não vai ser numa live que eu vou te falar, não vai ser nem num curso de acupuntura que eu vou te falar. Eu vou te falar todos os dias como uma gotinha que eu pingo aí na sua cabeça, na sua sementinha, fazendo essa sementinha brotar. É uma gotinha, é gota por gota, é a conta-gotas. E é assim mesmo, tem que ser a conta-gotas. É assim que a gente aprende medicina chinesa, tá? Não fiquem iludidos achando que vocês vão comprar um curso milagroso ou se inscrever para uma pós em acupuntura e que vocês vão sair sabendo tudo. Nem em curso de pessoas que vocês compram pela internet e nem em pós em acupuntura, tá bom?
tudo muito a conta gotas mesmo. Então, gente, hoje vai vir uma gotinha, e você quer aprender a diagnosticar síndromes de frio? Então, bora lá comigo? Todo mundo já abrindo aí na página 109, já aproveita, já compartilha essa live no aviãozinho, nesse chapéuzinho, nesse aviãozinho aí, nesse triângulozinho que tá aí à sua direita no celular, compartilha, chama os seus colegas fisioterapeutas, acupunturistas, falam pra eles virem pra live. Hoje o assunto vai ser muito legal, tá? Muito legal. Gente, eu diria o seguinte, depois de tudo isso que a gente já leu, olha só o tanto que a gente já leu desse livro aqui, essa é a aula mais importante, é uma das, né? Vão vir outras importantes também, tá bom? Síndrome de frio, conceito. E é assim, eu fico repetindo, né? Eu repito até entrar na sua cabeça. Conceito. É caracterizada pela invasão de frio, que seria um excesso, ou pela deficiência do yang, que seria uma deficiência, fazendo com que haja uma diminuição no metabolismo do organismo e consequente surgimento de frio interno, sendo este o principal sintoma. Gente, síndrome de frio é uma deficiência do metabolismo, é uma diminuição do metabolismo corporal. Diminui o seu metabolismo aí. Como é que faz para diminuir o metabolismo? Sei lá, liga o ar-condicionado, né? Ou então, entra dentro de uma geladeira, dentro de uma piscina gelada, você vai diminuir o metabolismo. Nesse caso, você está entrando em contato com coisas frias e o seu metabolismo vai diminuir. Aqui, gente, pode ser uma invasão de um frio perverso. Não é você que está indo em contato com o frio perverso. O frio perverso que está vindo em contato com você. Ou você está se alimentando de alimentos muito frios, de natureza crua. Isso tudo é considerado o quê? Um fator patogênico externo frio. Ou você danifica a sua energia yang. Existem várias formas de danificar a energia yang. O fato aqui é, quando o yang está deficiente, o que acontece? O yin manifesta. O yang deficiente, o yin manifesta. E o yin é frio. Então, a gente está falando de uma síndrome de excesso ou de uma síndrome de deficiência. Espero que isso esteja claro na cabecinha de vocês, que é super importante. Causas. Na grande maioria dos casos, a causa é devido a invasão de frio, ingestão excessiva de alimentos frios, de natureza fria, alimentos crus, fazendo com que haja o surgimento do frio interno. Essas duas primeiras causas geram o que a gente chama de síndrome de excesso. E a terceira causa, doença antiga, que faz com que haja frio interno devido à deficiência do yang. Então, a doença antiga, a doença crônica, é uma das principais causas da deficiência da energia yang, tá? E aí você vai ter uma síndrome de frio. As síndromes de frio incluem síndromes de excesso e síndromes de deficiência. Então, vamos lá. Vocês conseguem pensar aí na cabeça de vocês quais são as síndromes de excesso, quais são as síndromes de deficiência, sei lá, os sintomas, né? Na verdade, eu quero dizer os sintomas. Como que eu detecto se essa síndrome de frio é de excesso ou deficiência? Talvez essa deva ser a principal pergunta que você precisa se fazer neste momento. Porque que é de frio, eu já sei. Eu sei que aquele paciente tem frio. Ele tem frio. É fácil você detectar se a pessoa está com frio. Ela vai te falar que ela está com frio. Agora, e aí? É excesso ou é deficiência? Precisa tonificar ou precisa sedar? Vamos entender isso. Então, vamos lá. Aversão ao frio, gosto pelo quente, membros frios, gosto por encolher, recolher os membros, prefere que aqueça para melhorar a dor. Quando esta se manifesta, sente ausência de sede, mucosidade e escorrimento nasal de cor clara e pouco viscoso, urina abundante e transparente, fezes aquosas, rosto pálido, língua pálida, saburra branca e úmida, pulso tenso e lento. Só isso. E eu vou falar uma coisa aqui pra vocês.
Por estes diagnósticos que nós temos aqui, de fato, a gente não consegue detectar se a síndrome é de excesso ou deficiência. Vocês perceberam? Vocês concordam que tudo que tem aqui são sintomas de frio? A língua, o pulso, o rosto, as secreções finas e transparentes, tá? Olha só, urina abundante, urina abundante. O fato aqui, gente, onde é que entra o raciocínio clínico? Vocês conseguem entender por que tem urina abundante? Por que a urina é abundante? Por que os fluidos são finos e transparentes? Eu gostaria que alguém no chat me falasse, eu gostaria que alguém que está na live agora me explicasse uma única frase. Por que é que nas síndromes de frio os fluidos são transparentes, a urina é abundante? Começa a jogar aí no chat e quem falar a palavra mágica que eu tô pensando aqui vai ganhar uns parabéns. Vou ficar feliz, tá bom? Então, vou esperar a manifestação de vocês aí. Olha como esse livro aqui é esmiuçado. Características. Frio. Então, gente, aqui eu ensino você. Olha só, depois ainda a pessoa vira para mim e fala: eu não sei diagnosticar síndrome. Eu nunca sei o que fazer com o meu paciente. Por que é que você não sabe o que fazer com o paciente? Você precisa vir acompanhar mais de perto este tipo de ensinamento. Olha aqui o que eu dou esmiuçado para você neste livro. Características. Frio. A pessoa tem frio. O que é ter frio? Aversão ao frio, membros frios. Rosto. O rosto é pálido. A língua é pálida. Transparente e fino. Transparente e fino. Mucosidade, secreção, urina, fezes. Fezes, assim, na verdade, sem odor, né? As fezes não seriam transparentes, tá? Mas são fezes mais finas, mais aquosas. É isso que eu quero dizer aqui, tá bom? Pulso lento, encolhido. Então, quando vocês estão vendo que tá entre parênteses? Quem tem um livro aí, vê lá que tem frio, transparente, fino. Por que é que está entre parênteses? Olha só a peninha que eu dou aqui para vocês. Quando vocês virem no caso clínico, ou quando vocês estiverem analisando um caso clínico, e você escrever estas palavras, fino, transparente, lento, o que mais que a gente pode escrever? Pálido. Quando você escrever, olha só, quando você escrever estas palavras no seu caso clínico, este é um indicativo absoluto de que aquela síndrome é de frio. Tem pálido na jogada? Então, muito provavelmente é uma síndrome de frio. Tem pulso lento na jogada? Muito provavelmente é um pulso de frio. Os membros estão encolhidos? A pessoa sente frio? Então, provavelmente é uma síndrome de frio. Eu já vou ler os comentários de vocês, tá? A gente vai finalizar aqui, ó. Análise dos sintomas. Na verdade, aqui na análise dos sintomas, já vem a resposta de vocês. Então, vamos lá. Deixa eu ler algumas respostas aqui. Bora. A urina é transparente porque a deficiência do yang impede que os líquidos sejam devidamente processados nos órgãos. Porque a deficiência do yang impede que os líquidos sejam processados. Quase certo, meio certo. Porque não é necessariamente na deficiência do yang. Porque, gente, o líquido é devidamente processado, é assim, o yang aquece, né? O calor é que transforma os líquidos, certo? Não é? Então, quando o yang está deficiente, isso é verdade. Mas não é só quando ele está deficiente. Quando tem frio excessivo também. Uma coisa é o yang deficiente, a outra coisa é o frio excessivo. Um está embaixo, o outro está em cima. Então, se eu tivesse corrigindo essa resposta, ela estaria meio certa. Porque não é só na deficiência do yang. Quando existe frio externo que entra no organismo, isso também dificulta o aquecimento dos fluidos e isso gera essa coriza transparente, essa urina abundante. Os fluidos corporais ficam abundantes. Essa é a resposta. Em outras palavras, né? Vamos lá. O organismo tenta remover o excesso de líquido ou de umidade para diminuir o frio.
Dreco, essa sua análise até faz sentido, mas não é essa análise. Ele não está tentando diminuir para diminuir o frio. Quando a urina fica abundante, quando as fezes ficam aquosas, quando a coriza fica muito líquida, não é porque o organismo está tentando dissipar o frio, não. Ele está assim porque os fluidos estão abundantes, porque não tem calor para aquecer esses fluidos, eles ficam abundantes. Aí que gera essa quantidade de fluidos, esse excesso de edema. Edema pode ser uma característica de uma síndrome de frio. Então olha aqui. Onde tem calor tem maior fluxo de sangue, isso é verdade. Então tivemos 2 corajosos aqui que colocaram as respostas que eu pedi. Menos calor, menos fluxos de sangue. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas não explica porque é que os fluidos são abundantes. Então, quem respondeu meio certo foi a Ale, tá? Que significa isso, ou seja, quando a gente tem frio interno, por isso que eu não gosto, olha só. Uma coisa é eu falar deficiência do Yang, a outra coisa é eu falar excesso de frio. As duas me manifestam para mim frio interno. Então, a gente pode falar assim, quando existe frio interno, o metabolismo dos fluidos corporais fica prejudicado. Os fluidos corporais não são aquecidos, não são evaporados, não são transformados. Existe um excesso de líquidos ou fluidos corporais que geram essa urina, essas fezes, essa coriza abundante que tem uma cor característica que seria transparente, tá? E aqui agora, nessa análise dessa parte aqui do livro, a gente vai ler isso daí, essa resposta de vocês. Vamos lá, olha só. A energia Yang fica deficiente, síndrome por deficiência. Parte 1. O organismo é invadido por frio externo que danifica a energia Yang. Então, a energia Yang, ela vai ser danificada, mas por quê? Porque o frio entrou. No final das contas, a gente vai ter uma deficiência do Yang, mas lembrando que eu quero reforçar, pode ser tanto no excesso, e a gente coloca a mão aqui na parte de cima, quanto na deficiência. Qualquer uma destas duas situações de excesso ou deficiência, o organismo perde o seu aquecimento interno natural, que eu acabei de falar para vocês, e começa a sentir aversão ao frio e gosto pelo calor. Então, o que está em jogo aqui quando a gente fala uma síndrome de frio? Por que a pessoa tem aversão ao frio? Porque ela tá deficiente, ela tá carente num aquecimento interno. Apresenta membros frios e gosto por encolher os membros, dores por frio que melhora quando aquece. Olha só, o Yin fica relativamente excessivo em relação à energia Yang, e por isso os fluidos internos não são danificados. Aqui o que eu quero dizer é que eles ficam em abundância. Surgem sintomas como ausência de sede. Por que é que a pessoa não tem sede? Porque ela tem fluido corporal abundante. Isso é bom ou isso é ruim? Se for muito abundante, é ruim, porque ela tem edema. Os fluidos corporais, gente, eles têm que estar num equilíbrio dinâmico com o nosso metabolismo corporal. Se eu tiver muita saliva, muita urina, muito coriza, aí vai começar a sair coriza, eu vou ficar com edema. Eu vou ter ausência de sede. Eu sou saudável, eu nunca tenho sede. Será que você não ter sede é saudável? A sede existe para mostrar que a gente precisa tomar água. Se você nunca tem sede, você está com excesso de fluido corporal. Será que a sua energia não está muito baixa? Então você pode perguntar para o seu paciente: você tem sede? É uma coisa normal, inclusive eu estou com sede. Se você pergunta isso e ele fala: não tenho sede. Você já tiveram um paciente que fala assim: olha, não tenho sede, não sinto. E outra coisa, uma coisa é não ter sede, a outra coisa é não ter vontade de ingerir. Tenho sede, mas não tenho vontade de ingerir líquidos. São duas coisas diferentes. Tá? A sede
sem vontade de ingerir líquido, pode tender muito mais a explicar para você que seria uma síndrome de deficiência, tá? Então, essa falta de vontade de ingerir demonstra uma certa deficiência, uma apatia, só que sente sede. Olha, tudo pequenos detalhes, hein? Ausência de sede, mucosidade, secreções transparentes, urina abundante, fezes aquosas, saburra branca e úmida. O frio perverso obstrui a energia yang, assim o pulso fica tenso. A energia yang circula com dificuldade e por isso o pulso fica lento. Tadã! Chegamos ao final da síndrome de frio. E aí eu lhe pergunto, depois disso tudo que a gente falou aqui em 15 minutos, talvez, será que você não consegue mesmo detectar uma síndrome de frio no seu paciente e chegar à conclusão de que Mocha Bustão é o melhor tratamento? Será que você que me acompanha aí, que aprende comigo todos os dias, não consegue entender que para síndromes de frio a gente usa Mocha Bustão sem precauções? Quando é síndrome de excesso, de frio excessivo, e que se for um frio deficiente, você pode usar Mocha com um pouquinho mais de cautela? Vamos lá, o que é o frio deficiente? O que é uma síndrome de frio deficiente? Respostas? Responde aqui para mim. Perfeito? Então, características importantes para a diagnose: aversão ao frio, gosto pelo calor e pelo quente, secreções aquosas e transparentes. Pronto. O paciente falou que prefere que aquece, o paciente falou que tem secreções, você observa secreções transparentes, aversão ao frio, pronto, detectou a síndrome de frio. Bate o martelo e usa Mocha Bustão nesse paciente, tá bom? Síndrome de calor, como foi rápido, a gente vai entrar na síndrome de calor. E olha, gente, que legal que a gente avançou, hein? Avançamos muito. Síndrome de calor, conceito. Caracterizada pela invasão de calor externo perverso, sempre que é uma invasão, é uma síndrome de excesso, ou deficiência do yin, seria uma síndrome de deficiência, o que acelera o metabolismo, causando sintomas característicos de calor. Gente, tem gente que fala assim, não gosto que mistura pensamento ocidental com pensamento oriental, e é verdade, mas aqui na sua cachola você tem que entender quando tem calor excessivo ou deficiência da energia yin, porque é que você sente calor. E existe uma aceleração do metabolismo. Este pensamento é ocidental, sim, mas os chineses, eles só não falavam isso porque eles não tinham esse conhecimento. Apesar de não ter este conhecimento, eles falavam que existia um calor e eles entendiam que isso tinha a ver com aceleração, não necessariamente do metabolismo. Mas, gente, porque eles observam a natureza, o que aquece na natureza, como é que você cria fogo? No passado, você atrita uma pedra com a outra, atrita uma pedra com a outra, aquele atrito gera uma faísca que gera calor. Então, quando gera atrito, você tem que ter contato com as superfícies, isso pode ter a ver com o nosso sangue batendo na parede dos vasos. Então, existe um aceleramento. Os chineses tinham essa compreensão. Eles não usavam essas palavras para explicar, mas eles tinham esse conhecimento, tá? Causas. Na grande maioria dos casos é devido à invasão de fogo ou calor externo perverso excessivo. Ah, é o calor do verão? Sim, o calor do verão. Calor do verão, tá? Ou frio interno que se transforma em calor. Olha, aqui a gente tem uma outra causa que não existe lá na síndrome de frio. Frio externo, frio perverso ou frio interno que se transforma em calor. Por que é que o frio se transforma em calor? Porque o frio congela, ele aglutina, ele fica tão, mas tão preso, tão estagnado, que quando o frio atinge o seu ápice, ele vira calor. Esta é uma transformação muito comum nas patologias analisadas pela medicina chinesa. Han Qi Sheng Feng. Então, quando o frio atinge o seu ápice, se transforma em calor, tá?
Desequilíbrios emocionais. Nem sempre, hein, gente, mas quando você tem desequilíbrio emocional, o que acontece? O Qi estagna. O Qi estagnado por tempo prolongado também gera calor, tá? Pode ser excesso ou deficiência. Olha só, como é que você analisa isso? Se você tem desequilíbrio emocional, estagnou o seu Qi, esse Qi está estagnado por tempo prolongado, este calor interno pode ser por deficiência. Se ele estagnou há pouco, de ontem para hoje, a partir de uma notícia triste, uma traição, sei lá, uma chamada do seu patrão e um desemprego repentino, que você ficou com muita raiva, estagnou o seu Qi. De ontem para hoje, o Qi pode estagnar, pode gerar calor. E se foi ontem, de ontem para hoje, você com certeza tem uma síndrome devido a um desequilíbrio emocional que gerou calor, e este calor é excessivo. Ficou claro? Eu perguntei aqui no chat, ninguém respondeu pra mim, né? Ninguém respondeu. Ah, vocês estão de brincadeira? O que eu perguntei mesmo? Eu perguntei... O que eu perguntei? Nem eu lembro que eu perguntei. Síndromes de estagnação por tempo prolongado que se transformam em calor, que é o que eu acabei de explicar. Pode ser excesso ou deficiência. Todas essas síndromes podem ser excesso ou deficiência. Desequilíbrios alimentares. Excesso de alimentos de natureza quente, picantes e gordurosos pode gerar uma síndrome de calor. Essa síndrome aqui vai ser de excesso, tá? Cansaço excessivo que se transforma em calor. E aí, quem me explica este cansaço excessivo que se transforma em calor? Cansaço excessivo que se transforma em calor. Vocês têm que aprender a utilizar a cabeça. Vocês têm que aprender a pescar. Eu não fico ensinando pegar. Eu não te dou o peixe, não. Eu te ensino a pescar. Gente, repete comigo. Cansaço excessivo que se transforma em calor. Como isto é possível? O que significa isso nas entrelinhas? A medicina chinesa é assim, tem sempre as entrelinhas. Depressão do Qi. É uma depressão, mas eu preferi, é uma deficiência não necessariamente do Qi, é de uma outra coisa. Dreco, é de uma outra coisa. Mas tem a ver com isso que você falou, tá? É uma deficiência do Yin. Gente, quando a gente cansa muito, mas pode ser do Qi também, só que do Yin, ela é muito mais imediata. Por que a deficiência do Yin? Quando você trabalha demais, quando você faz exercício demais, quando você come demais, quando você usa sua vida demais, o seu dia a dia demais, de uma forma intensa, você danifica o Qi, beleza, danifica o Qi, mas você danifica o Yin, sabia disso? Você danifica o Yin, e a deficiência do Yin gera calor. Só isso. Porque a deficiência do Qi também pode gerar calor, mas não é tão imediato, tá? Há quem tem excesso de calor, como eu, por exemplo. No meu caso, sou calorento e transpiro até no frio. No calor, tenho que beber muita água para não desidratar. Perfeito. É porque você tem um biotipo, aí a gente já tá falando de biotipo. É um biotipo de uma pessoa que tem muita energia Yang. É diferente do que a gente tá comentando aqui. Não é uma síndrome, tá? É o seu biotipo. Então, quer dizer que eu sou doente o tempo inteiro? Não. Então, você tem que fazer isso que você faz mesmo. Para você equilibrar, você tem que tomar muita água. Tem muita energia Yang. Tem pessoas que têm pouca energia Yang, pessoas que têm pouca energia Yin, muita energia Yin. Então, tem todos os tipos de biotipo, tá bom? Outras causas, olha só. Cansaço excessivo que se transforma em calor, isso a gente já tinha falado, né? Excesso de atividade sexual. Gente, é o que eu acabei de falar. Excesso de atividade sexual. Perda excessiva da energia Yin, que faz a energia Yang ficar em ascensão.
Agora eu vou explicar como o André, né, o Dreco falou, que é assim, ó. Quando eu perguntei, por que é que cansaço excessivo gera calor? Da onde vem? Se a gente mobilizar os nossos neurônios, a gente vai entender. O cansaço excessivo danifica o yin. O yin deficiente faz o quê? Promove a ascensão da energia yang e isso gera calor. Essa resposta ela é muito imediata, tá? O yin deficiente, automaticamente, o yang fica em ascensão. Quando a gente fica muito cansado, pode até danificar o Qi, mas não é o Qi danificado, para ele gerar calor, vai precisar de muito processo fisiológico, não é imediato, como na deficiência do Yin. Por isso que aqui a gente analisa a deficiência do Yin, tá? E a atividade sexual excessiva, olha só, perda da energia Yin, ascensão do Yang. Vocês perceberam que a síndrome de calor é um pouquinho mais elaborada? É interessante, né? A medicina chinesa, a gente põe o Yin e o Yang em paridade, assim, os dois iguais, né? Mas o Yang tem um quezinho, assim, de vida diferente. Tem umas análises aí diferentes que a gente faz da energia Yang, tanto na análise das síndromes como nos tratamentos. A gente tende sempre a aquecer, nunca é bom esfriar, né? Bom, o frio, ele remete à morte, né? E o Yang remete à vida, o calor remete à vida. Então, mesmo nos tratamentos, quando for para aquecer, a gente aquece muito. Mas para esfriar, a gente ou harmoniza ou esfria com muita cautela. É muito interessante. Vamos acabar? Síndrome de calor inclui síndrome de excesso, síndrome de deficiência, né? Manifestações clínicas, febre, aversão ao calor e gosto pelo frio, boca seca. Olha a diferença da pessoa que tinha síndrome de frio, tinha o quê? Ausência de sede. Aqui ela tem boca seca, vontade de beber água, rosto avermelhado, inquietação, ansiedade, mucosidade, secreções ressecadas e amarelas, urina concentrada e amarelada, fezes ressecadas, língua vermelha, com pouca saliva, saburra amarela e seca, pulso rápido. Pulso rápido. Então, o pulso típico é um pulso rápido. Vocês viram que aqui é tudo ressecado, tudo vermelho, tudo amarelo. Isso é uma síndrome de calor, tá bom? Totalmente contrária e oposta de uma síndrome de frio. Eu te pergunto, você sabe diagnosticar? Olha como é fácil. E aí a gente comentou que ela pode ser excesso ou deficiência. O pulso automaticamente é sempre rápido. Se ele for rápido e fraco, é uma síndrome de deficiência. Se ele for rápido e forte, é uma síndrome de excesso. Ponto final. Características. Calor. Então vamos lá, você está escrevendo o seu caso clínico. Se você tiver que escrever palavras como estas: calor, amarelo, vermelho, seco, rápido, inquietação. Em algum momento do seu caso clínico, você escreveu essas palavras? Quente, vermelho, amarelo, inquietação, seco, ressecado, rápido. Então, com certeza, o seu paciente tem uma síndrome de calor. É simples assim. Então, febre, né? Calor. Febre, aversão ao calor, amarelo. O que pode ser amarelo? Aqui está escrito amarelo entre parênteses, né? Mucosidade amarela, urina amarela, saburra amarela. Vermelho, o que pode ser vermelho? Rosto vermelho, olhos vermelhos, língua vermelha. Rápido, o que pode ser rápido? Pulso. Seco, fezes ressecadas, boca ressecada, pele ressecada, pode ser. Língua seca, inquietação e ansiedade. Análise dos sintomas. A energia Yang está em excesso. É uma das causas, né? Então, a gente teria uma síndrome de excesso. Ou quando existe uma deficiência do Yin. Aí, a gente tem uma síndrome de deficiência. Então, vamos lá. A nossa regrinha, né? Yin e Yang. Aqui tá o Yin, aqui tá o Yang. Quando o Yang tá deficiente, manifesta o Yin. Como a causa é uma deficiência, a gente chama isso de... aqui é o contrário, né? Quando o Yin tá deficiente, manifesta o calor.
Como a causa é essa deficiência, o problema tá aqui, ó, na minha mão esquerda, manifesta aqui o calor, mas esse calor a gente chama ele de deficiente. Por que a gente chama ele de deficiente? Porque é a causa dele tá aparecendo aqui é essa deficiência aqui, ó, e não esse excesso aqui. Por isso que ele é chamado de calor deficiente. E eu não gosto de usar a palavra calor vazio, não gosto, porque não é vazio, não tá vazio, tá deficiente. E é a tradução direta do mandarim, tá? Xi, xi, yang, xi, tá? Ou yin, xi, no caso aqui, deficiência do yin, não é vazio. Vazio não é vazio, tá? E nem falso, porque não é vazio e muito menos falso. É deficiente, se a gente quiser traduzir ao pé da letra, tá bom? Aqui a gente já analisou a análise dos sintomas, né? Então, deficiência do yin com fluido interno, por exemplo. A energia yin, como o fluido interno é energia yin, concordam? Está em deficiência e o yang está relativamente em excesso. Aí a gente tem uma síndrome de deficiência, que é o que eu acabei de explicar. Então, a energia yin está deficiente, o yang está... Por que é relativo? Vocês entendem essa palavra relativo? No fundo, gente, o yang, ó, o normal é aqui. Esse aqui baixou. O yang, tadinho, ele não aconteceu nada com ele. Ele tá ali na dele, ele tá normalzão ali. Ele está normalzão ali. Só que como é comparativo, em comparação com o yin, ele está relativo. Ele é um dominante relativo. Porque se eu fizer isso aqui, ó, ele deixa de ser dominante. Então, é isso que explica esse desequilíbrio do yin e do yang. É isso que explica, é isso que dá nome a essa síndrome. É uma síndrome de deficiência. É um calor deficiente por esse motivo. Em qualquer uma dessas situações, podem surgir sintomas como febre, rosto vermelho, aversão ao calor, secura, ansiedade, secura e ansiedade internos, língua vermelha, saburra amarela, pulso rápido, sendo todos os sintomas diretamente relacionados com o calor. O calor em excesso, ou seja, seja o excesso relativo ou absoluto. Ai, agora essa frase fechou. Resseca os fluidos e os líquidos internos, fazendo surgir sintomas como boca seca, vontade de ingerir líquidos, mucosidades e secreções amarelas e concentradas, urina concentrada, fezes secas, língua vermelha, pouca saliva. Características importantes para o seu diagnóstico: febre, aversão ao calor, secreções concentradas, amarelas e ressecadas. Escreveu isso no seu prontuário? Ó, vamos lá. Secreções concentradas, língua amarelada, língua avermelhada, pulso rápido. Escreveu isso no seu prontuário? É síndrome de calor. Gente, rebobina a fita aqui para encerrar a live, tá? Olha só. O calor em excesso, seja ele relativo ou absoluto, pode manifestar sintomas de calor que estão relacionados com o que a gente acabou de comentar, que são os ressecados, os concentrados, o amarelo, o vermelho. Agora, chega aqui perto e para encerrar a live eu vou falar no seu ouvido. Os excessos, sejam absolutos ou relativos. Vamos para a nossa regrinha? Deficiência do yin. O yang está aqui em excesso relativo. Ó, excesso relativo. Se o yin voltar ao normal, o yang fica tudo bem com ele. É um excesso? Mas é relativo. Relativo a quê? Ele tem relação com essa deficiência do yin aqui. E o excesso de yang absoluto, ó. O yang ficou excessivo. Não tem nada a ver com a energia yin. É o yang que ficou excessivo aqui, ó. É tudo culpa dele, absolutamente culpa dele. Porque a gente comeu comida muito quente ou o clima estava muito quente. Então, a gente pode falar o excesso relativo da energia yang. O que é o excesso relativo da energia yang? É a deficiência do yin. E com isso eu termino a live de hoje.
Eu peço para vocês deixarem um like para mim, deixem um comentário, gostaram, foi bom, resolveu o seu problema, confundiu mais ainda a sua mente? Será que eu confundi mais? Será que eu deixei uma pulguinha atrás da orelha? Tipo assim, pô, eu achei que sabia e agora não sei mais nada. Confúcio já dizia, né? Sábio é aquele que sabe o que sabe e sabe o que não sabe. Então, você tem que ter certeza das coisas que você sabe. Será que ficou mais claro esse conteúdo? Então, já deixa um joinha aí pra mim, já deixa o seu aceno, já deixa o seu beijo. E a live de hoje vai ficando por aqui. Olha, para deixar um recado para vocês. Semana que vem, síndrome de deficiência, síndrome de excesso. Também muito importante esse conteúdo maravilhoso. A gente vai falar síndrome de deficiência, síndrome de excesso. Estamos quase acabando essa parte. Maravilha, gente. A professora. Professora, você gostou? Você entendeu? A professora, Vera, é o seguinte que a gente fala, né, professora? Aquele monte de informação solta, eu não sei diagnosticar, meu Deus do céu, o pessoal fala tanto. Chega na hora, eu não sei o que fazer com o paciente. Olha, aqui você deu um passinho, como eu falei. Não tem como explicar tudo numa aula. É um passo a passo, é um gota a gota. Aqui, pelo menos, síndrome de calor, síndrome de frio, você consegue. Se você veio para a aula passada, eu falo assim no geral, para todos vocês. Com certeza, aprendeu a diagnosticar uma síndrome de superfície e uma síndrome de interior. A gente vai falar da síndrome de excesso e a síndrome de deficiência. Vocês estão entendendo que é conta a gota, que é passo a passo? E que se você domina, se você entende a teoria que está por trás, a lógica, o mecanismo, a análise dos sintomas, a análise da teoria básica da medicina chinesa, que é principalmente o Yin e o Yang, você consegue explicar todos os sintomas. Se você consegue explicar e consegue entender, com certeza você também consegue tratar. Você só consegue tratar se você entender o que você está tratando. Por exemplo, um médico ocidental, como que ele prescreve um determinado tipo de antibiótico? Tem vários tipos de antibiótico. Ele tem que fazer uma análise daquela bactéria, descobrir qual é a bactéria, para prescrever o antibiótico correto. Não é verdade? Ele não vai, você for falar, tô com infecção urinária, beleza, toma esse antibiótico aqui. Não, ele primeiro precisa saber, ele precisa entender o que ele está combatendo. Qual bactéria é? E aí ele prescreve certinho. Então, como é que você, da medicina chinesa, vai conseguir escolher acuponto de forma eficaz se você não entende o que você está combatendo? O que você está combatendo? É uma energia perversa? É uma deficiência? É um bloqueio do qi? É uma estase sanguínea? É um ressecamento de fluidos corporais? Quando você entende o que você está combatendo, você consegue escolher os acupontos certos. E é isso que eu ensino vocês por aqui. Um grande beijo. Vejo vocês terça-feira que vem, nossa live, 19h30.